Então, além de mostrar conversas entre eles, que depois até foram comprovadas pela realidade, porque já tinha ali uma divisão dos reacionários bolsonaristas de internet em relação a Sérgio Moro, por exemplo, a Paulo Guedes e tal, e tinha outra parte sobre aquela militância virtual que atua lá para atacar jornalista independente como eu, para atacar adversário político e tal, mas que está sendo remunerada no gabinete. Então você tem no Esse bolsonarismo, é o gabinete além... do ódio, além que a galera fala, se diz, não? o gabinete do ódio foi uma expressão que um jornal deu antes dessa reportagem até. Eu prefiro descrever realmente, porque vira rota, você fala, gabinete do ódio existe ou não existe? Você fala, não existe e tal, porque é uma expressão Não simplesmente existe para o descrever. gabinete do ódio. O que a Não tem pessoa- Aqui você só entra se você odiar muito a vida. O que a pessoa precisa entender é que você tem uma forte militância virtual que deveria estar fazendo um trabalho legislativo Aham. e que está lá sendo remunerada com dinheiro público do povo em gabinete, sem dizer na internet que está sendo Sim. remunerada e usando aquele tempo para atacar as pessoas, né? E para desinformar. Mas você acha que... Eu concordo que existe essa militância virtual contratada através de cargos de gabinete. Eu não duvido nem um pouco que isso existe. Claro. E Mas- existe espontâneo também. Mas, as pessoas- exato, isso que eu ia falar. Claro. Mas eu acho que um problema da mídia foi julgar... pegar pessoas que são bolsonaristas, tá ligado? Estão na internet e falar que todos esses caras são bot, tá Mas ligado? quem fez isso? É porque eu não. Assim, eu, por exemplo, na minha reportagem, eu cito lá quem recebe quanto, aonde, Sim, entendeu? sim. Então é uma coisa muito específica. Obviamente, você tem as pessoas que são apaixonadas, que Sim. cultuam personalidade, Tem. ou que são eleitores daquele grupo, Sim, que tem. defendem determinadas ideias que eles acreditam que as pessoas representam. Aí você pode analisar caso a caso quem está equivocado, por quê, ou quem não está. Mas não existe essa generalização. A gente tenta fazer cada análise mostrando todas as nuances, todos os elementos. O que acontece é que, para reagir àquilo que você mostrou objetivamente, eles acusam você de falar algo Faz genérico espantalho, e tal. né? E muita gente não vai ler a reportagem original. Não, ninguém Só vai lê ler nada hoje em aquela dia. desinformação de uma postagem muito curtinha, pessoas porque só- aquilo agrada, é mais cômodo do que você passar pela auto-humilhação, pelo auto-vexame de reconhecer que você foi enganado. Esse é um ponto muito importante da análise cultural, né? As pessoas têm muita dificuldade em aceitar que elas foram engambeladas. Então, elas vão até o fim. Por mais que todas as provas em contrário estejam sendo dadas, por mais que o sujeito esteja fazendo o oposto do que ele disse que ia fazer e tal, a pessoa fica lá, porque ela acreditou. Porque ela investiu tempo, ela investiu uma carga emocional muito grande, ela brigou com gente da família, com os amigos, etc. Ela acreditou que ela estava certa, que o pessoal estava... E às vezes o outro estro estava errado também, porque estava defendendo um outro Comunismo, bandido e sei tal. lá. Mas aí ela julgou que ela era superior, Sim. porque ela estava defendendo esse grupo, e esse grupo ganhou poder e tal. Aí faz tudo ao contrário. Não, mas isso é melhor, mas isso é melhor do que o outro, pelo menos. Aí começa a mudar um pouquinho, né? Não, mas tem que defender aqui, porque senão o PT volta, né? É a expressão aí dos bolsonaristas nas redes sociais. Aí você começa a fazer um monte de coisa igual ao PT e fala assim, tem que fazer porque senão o PT volta. Tem que se aliar com o mensaleiro, Valdemar da O Costa PT Neto, tá voltando porque senão o PT volta. por causa que o Você tem governo que se não é aliar- forte. Se o governo fosse forte e a população tivesse abraçado o governo Bolsonaro, como pelo menos 70% da população, não teria chance de cogitarem o Lula, tá ligado? O fato da Sem dúvida. sociedade brasileira estar cogitando o Lula já É. mostra que o governo Bolsonaro foi um fracasso. Exatamente, mano. Tá perfeito, é uma síntese correta. Ele reabilitou o Lula não só por ter atuado junto na frente ampla pela impunidade, o que facilitou o trajeto do Lula, tirou a pressão sobre o STF, por exemplo. Eu escrevi artigo na época do Dias Toffoli falando, não, a articulação foi feita, pautamos no momento certo e tal. Ele estava se gabando de ter deixado para pautar no momento de menor apelo e tal, não sei o que, aí liberaram. Então, para além disso, da frente ampla e tal, ele foi fazendo tudo ao contrário e de uma maneira muito ruim. E aí você tem o caso da pandemia, que agrava a situação, porque envolve vidas humanas, e assim, é a coisa que o sujeito não poderia fazer, né, se ele vem depois do maior esquema de corrupção descoberto no país. O que o sujeito não pode fazer de jeito nenhum, em termos assim eleitorais, para ficar pior na fita, é qualquer tipo de atentado contra a vida humana, no sentido, mesmo que com dolo eventual, mesmo que por omissão, etc., ele não pode incorrer nisso, né? E aí você dá uma bandeira, olha aí,
É pior. Porra. Aí o sujeito fala assim, não, pode ter acontecido e tal, né? O sujeito que defende o outro lado, né? Isso e aquilo, mas jamais a vida humana. E aí você dá a alegação e aí você cria um ressurgimento de uma força que já estava bastante enfraquecida, né? E aí você precisa que surja uma alternativa que mostre como eles são parecidos em determinados pontos e separadamente ruins em outros. Sim. Né? E esse é Consegue enxergar essa alternativa? eu acho que é cara? o Moro pra ele. Olha, pode ser qualquer um na terceira via que Mas tenha você o gosta do diagnóstico, Moro, não gosta? o diagnóstico correto da realidade. O que eu acho em relação ao discurso que o Sérgio Moro fez na sua cerimônia de filiação ao Podemos, e eu sempre faço a análise do discurso, das ações, a gente vai precisar ver ao longo da campanha. Mas o discurso é o diagnóstico correto. Quer dizer, eu estou falando tudo aquilo que ele falou no meu trabalho a cada dia. Cada etapa dessa que eu falei de sabotagem do combate à corrupção, ela está sintetizada ali naquele discurso, que obviamente é um discurso mais simples para todo mundo compreender, é inicial, a campanha ainda vai desdobrar isso. Mas está correto. Você tem ali pontos em comum entre o lulismo e o bolsonarismo. O que você acha? Tem a questão do populismo, do nós contra eles, os dois recorrem a isso. Você tem a questão dos privilégios, das mamatas, dos políticos, dessa sensação do povo de que não adianta, sabe? A gente às vezes tem a sensação de que a luta é inútil, porque eles vão e vencem e conseguem Eu tenho e a tal. sensação que a luta é Eu também inútil. tenho. Pois é, e tudo isso está lá no discurso, ele falou. Então, assim, o que ele falou é a realidade. E aí ele se expandiu no sentido de abordar pautas para além do combate à corrupção, porque era aquilo que estava dentro da trajetória dele. E mesmo nesse ponto, que ele obviamente vai medir em cada quesito o que ele vai fazer ou não, e a gente vai precisar avaliar o que está correto, o que está errado, mas ele apontou ali a necessidade de reformas, tudo isso, que no fundo, é claro que tem alguma coisa diferente ali naquele discurso, mas você tem uma série de causas que estavam presentes ali naqueles atos de comoção nacional de 2018, mas que não tiveram a sua consequência prática. Quer dizer, não foram implementadas. Então você tem bandeiras que foram carregadas, que foram defendidas, mas que não foram aplicadas. E é preciso resgatar isso. Não, eu entendo. Eu queria saber, porque eu sou leigo, entendeu? Então, existem muitas acusações que fazem sobre o Moro que eu não entendo exatamente... Deixa eu só fazer um parênteses Claro. antes da sua pergunta, porque assim, o Eduardo Leite vai disputar com o João Dória. Tá. Qualquer um deles pode fazer esse discurso. A questão vai fazer? Porque os tucanos geralmente... Aí tem o Aécio Neves, que é dessa turma da Frente Ampla pela Impunidade, entendeu? Eu tenho Tá lá mais senti- associado ao bolsonarismo. Tem O sentimento Ciro que o Dória Gomes tá falaria mais à qualquer esquerda. coisa que eu quisesse ouvir. O Ciro Gomes tá mais à esquerda, sempre foi estatizante, aliás, como o próprio Jair Bolsonaro, embora eles finjam que são muito diferentes. E ele aponta uma corrupção aqui, mas ao mesmo tempo tenta atacar ali, queria o apoio do PT e tal. Então, quem vai dar esse discurso? Está aberto aí para o Luiz Henrique Mandetta, para o Eduardo Leite, para o João Dória, eles podem fazer o diagnóstico correto da realidade. E quem vai decidir, com perdão aqui de me estender, eu posso voltar à sua pergunta sem problema nenhum, quem vai decidir até o começo ali de 2022, começo não, até o meio, né? Virada do primeiro semestre para o segundo a gente já vai ter uma noção, mas ali em julho que deve ser decidido pelo povo, por meio das pesquisas, quem é o candidato da terceira via que está melhor. Se eles estiverem embolados, pode ser que eles fiquem até o final. Se tiver um muito destacado, pode ser que alguém desista, apoie e tal. Mas assim, acho que o povo é que vai acabar definindo isso.